Olá, amigo, tudo bem? Quero mostrar para você que uma barbárie que aconteceu no século XV e XVI está próximo de acontecer aqui, numa outra proporção, no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, mas também no estado de São Paulo e do Brasil. O prefeito de São José dos Campos resolveu usar ciência, resolveu trazer pessoas na área do conhecimento de psicologia, sociologia, epidemiologistas, profissionais da área de saúde, da iniciativa pública, da iniciativa privada, pessoas especialistas para lidar com dados. E eles, depois de mais de um mês de pesquisa, começando no início do mês de março, eles chegaram a uma série de dados interessantes. E esses dados mostram que a realidade de São José dos Campos era muito diferente da realidade de São Paulo, da realidade do estado de São Paulo também, do Brasil e do mundo. E baseado em pesquisa e em dados, ele resolveu fazer um planejamento para uma abertura seletiva do mercado, a fim de que o mercado volte a atuar, para que a economia volte a acontecer. E por que isso é tão importante? Ele resolveu questionar a verdade estabelecida e imposta pelo governador do estado, que para ele foi dado o poder pelo STF, para não ficar sujeito à autoridade do presidente da República, praticamente rompendo o sistema federativo que nós temos, onde o governador impõe a sanção sobre o prefeito, e o prefeito, a única opção que ele tem é de impor normas mais severas, mas ele não pode abrandar as normas impostas pelo governador do estado. E aí, resolvendo questionar isso, o prefeito Felício Ramute, de São José dos Campos, resolveu, junto com um grupo de notáveis da cidade, o próprio vice-prefeito, que é médico, o secretário de saúde médico, uma comitiva, uma comissão de enfrentamento a essa pandemia, resolveram criar, então, métodos e uma estratégia ainda não existente, que não foi divulgada nem mesmo pelo Estado de São Paulo, nem mesmo pela Organização Mundial da Saúde, quiçá pelo Ministério da Saúde do Brasil. Nenhum apresentou uma pesquisa tão bem preparada, tão bem organizada como o prefeito de São José dos Campos preparou. Ele fez um levantamento em relação aos outros países do mundo a partir do momento em que teve o primeiro óbito pelo período de 30 dias. E ao observar isso, ele percebeu que o caso de São José dos Campos é muito menor, e o caso do Brasil também é muito menor do que nos outros países do mundo. Enquanto, por exemplo, na Itália, muito famosa por tudo que aconteceu por essa tragédia, né? A mortalidade por 1 milhão de habitantes é de 321, do Brasil é de 5,3. Só que a de São José dos Campos é ainda menor. E quando a gente analisa esses dados, é estarrecedor ver a quantidade de pessoas que morrem em alguns países no mundo na mesma proporção no primeiro mês em relação ao Brasil, em especial a São José dos Campos. E aí, com uma série de dados e pesquisas, ele observou alguns critérios para isso. E foi na parte da densidade demográfica e outros, mas eu quero tocar alguns pontos aqui. Porque nós estamos vivendo numa era de insensatez quase tão grande quanto se vivia na Idade Média, quando quem questionava as verdades existentes era queimado em praça pública. Galileu Galilei, você sabe, ele quase foi queimado em praça pública por questionar, porque na época a Igreja Católica considerava a Terra o centro do universo. E por ele dizer que, na verdade, a Terra circulava no entorno do Sol, ele recebeu uma pena mais branda. Ele foi condenado apenas à prisão perpétua, quase foi para fogueira em praça pública. Quando a gente olha isso, é de uma insensatez, é de uma estupidez monstruosa. Daqui a algum tempo, quando olharmos para o ano de 2020, nós não teremos uma sensação diferente da estupidez e da ignorância que dominou a nossa geração. Infelizmente, homens no poder, sem planejamento, sem estratégia, tomaram decisões intempestivas que vão custar muito caro. Muito caro. Só para os senhores terem uma ideia. Eu acabei de ler um dado que eu recebi aqui. Organização Mundial da Saúde, pandemia pode levar 265 milhões à fome. Sabe quando? Agora, já em 2020, 2021. Isso é estarrecedor. Nós estamos falando de mais de 130 milhões de pessoas. Sabe por quê? Você não gosta da questão da economia, né? Mas olha o que diz aqui, ó. Ásia, África e América Latina deverão ser as regiões mais afetadas. Produção em queda, desemprego, perda de renda, queda de exportação, recessão global e crises sanitárias devem ser os principais ingredientes de um cenário considerado como alarmante. Exatamente hoje, 21 de abril, a Organização Mundial da Saúde está declarando isso, está trazendo isso ao conhecimento do mundo. E você que fica apenas declarando fique em casa, graças a Deus, existem líderes como aqueles que assessoram ao prefeito Felício Ramute e a sua equipe,
que resolveu questionar que o clima, a temperatura e a umidade do Brasil e de São José dos Campos é diferente de outros países do mundo. A distribuição etária, idem. Algo extremamente curioso. A vacina BCG, que é obrigatória no Brasil, enquanto os países do leste europeu, que também é obrigatório a vacina BCG, e a própria Rússia, a disseminação da doença é muito menor lá. Porque essa vacina também cria algum tipo de proteção. E eles observaram que nos países onde a vacina existe, eles simplesmente, ela tem uma disseminação menor. A rotina de higiene. No Brasil, toma-se em média 3 a 4 banhos por dia. O mais normal são de 2 a 3, mas muita gente chega a tomar 4 banhos por dia. Sabe o que acontece nos Estados Unidos, na Itália e também na Espanha? 1 banho por dia. E o que acontece, por exemplo, no Reino Unido, na Turquia? Em média, metade da população toma 1 banho por dia. Sabe qual é o país recordista em menos banho? China. 20% da população toma apenas 1 banho por semana. E fui analisar isso, e a prefeitura fez a mesma coisa e trouxe dados para isso. Detalhe, isolamento social já era praticado em São José dos Campos desde o início, uma cidade exemplar. Não é à toa que São José dos Campos foi reconhecido pela Endeavor a cidade mais inovadora e tecnológica do Brasil. E o prefeito que está à altura da sua cidade faz uma pesquisa e traz dados para mostrar que a luz está em sair, em procurar soluções e não em ficar apenas procurando motivos para justificar o ódio, o rancor e a ignorância. Isso não faz o mínimo sentido. Neste momento, ele está sendo atacado. E eu ontem assisti uma entrevista na CNN, onde chamaram um especialista do Rio de Janeiro, um médico, e falaram para ele: escuta, o que você acha dessa ação do prefeito de São José dos Campos, que resolveu criar um sistema para ir liberando a economia de maneira paliativa, de forma seletiva? E no alto da sua ignorância, o médico disse: eu acho que ele deveria estender por mais tempo. Leu a pesquisa? Não leu, simplesmente disse que deveria ser por mais tempo. Hoje, acabei de assistir uma outra entrevista dele na CNN, onde a jornalista disse: mas e os cinemas? Os cinemas não é correto, as pessoas ficarão próximas do cinema. Ele não quis dizer, olha, onde está escrito que os cinemas serão liberados? Ou seja, as pessoas atacam de forma insana, assim como a gente vê vários jovens, várias pessoas com conteúdo, com estudo, mas que não pesquisam e não leem, simplesmente sendo seduzidos pelo discurso pronto da mídia, não aceitando as verdades que o prefeito está trazendo e que todo o seu comitê de enfrentamento à pandemia trouxe através de dados e de hipóteses, porque a ciência traz hipóteses. Ela não pega apenas uma verdade existente como inquestionável, ela traz outras possibilidades e valida o resultado, e por isso é ciência. E eles descobriram, depois de uma pesquisa com 450 pessoas de maneira aleatória em São José dos Campos, que o índice de contaminação é correspondente a 3,11%. Em 450 pessoas, 3,11% estão contaminadas. Nessa proporcionalidade, na mesma proporção, aproximadamente 22.300 pessoas em São José já estão contaminadas. Isso quer dizer que não são apenas as 130 que as pesquisas estão trazendo. O número é muito maior. E, no entanto, da quantidade de leitos na UTI que a cidade tem, 20% estão sendo utilizados. Se nós pegarmos exclusivamente aqueles que estão separados por Covid-19, e se nós pegarmos aqueles como um todo, que compõem os que estão separados e os demais, apenas 8% dos leitos de UTI estão sendo separados, estão sendo utilizados. Mas detalhe, apenas uma das UTIs de São José dos Campos só tem 3 leitos ocupados com respiradores, 3. E, no entanto, a capacidade é de 36, é 12 vezes maior. Justifica-se fechar totalmente o comércio dessa forma? Não. E a Prefeitura Municipal não liberou de maneira aleatória, não. É de maneira ordenada. Ninguém é obrigado a sair de casa. Mas existe um método e um planejamento onde as pessoas recebem uma autorização para que elas possam abrir, sim. Mas essa liberdade, essa autorização é por apenas 10 dias. E ela é validada a cada 10 dias, com todo o método, com todos os EPIs necessários para que as pessoas não disseminem, com uma proteção acrílica, da mesma forma que a gente vê hoje nos supermercados, onde as pessoas estão trabalhando. Eu acabei de sair do Hispânia aqui da minha cidade e perguntei para o caixa: escuta, quantas pessoas aqui já foram contaminadas? Tem alguém? Ele falou: nenhum dos funcionários, nenhum. Trabalhando todos os dias com centenas e centenas de pessoas indo nos supermercados.
E por que todo comércio deve pagar por isso? E por que a sua família deve compor os 265 milhões que poderão passar fome neste ano? Gente, saia desse estado de estupidez e de insanidade que se justificava para o século XV, século XVI, quando não tínhamos acesso à informação. Não mais. Hoje nós temos acesso à informação. Você pode disseminar esse vídeo e levar clareza para mais pessoas, para que as pessoas possam verificar o que a Prefeitura de São José fez, fazendo jus ao título de campeã nacional de inovação e tecnologia. Está mais do que na hora de deixarmos com que os homens rancorosos, estúpidos, incongruentes com o discurso e com a prática, que não visam o bem da população, mas visam um projeto de poder, sacrifiquem o bem-estar da população, sacrifiquem a economia construída com tanta dificuldade, depois de 4 ou 5 anos que vimos de uma derrota tremenda por gestores péssimos. E aqueles que se intitulam como gestor e não político, quando assumem finalmente a posição de gestor, resolvem contribuir para a destruição da economia do país, onde muitos passarão privações. Olha, isso precisa mudar. E você pode contribuir, trazendo luz e trazendo clareza para aqueles que estão no fundo da caverna. Se você já assistiu, aproveita, tira esse tempo aí, veja o mito da caverna de Platão. As pessoas lá no fundo da caverna, na escuridão, não acreditavam que existia luz. E aqueles que resolviam sair do fundo da caverna para a luz eram agredidos, porque para aqueles o único mundo que existia era o mundo das trevas e da escuridão. Gente! Existem outras alternativas inteligentes. Nós não estamos falando em São José de abertura plena, nós estamos falando de uma abertura estratégica e inteligente. E o que faltou foi estratégia e inteligência desde o primeiro momento, quando liberaram, por exemplo, os caminhoneiros, mas os privaram de comida, porque todos os restaurantes das estradas estavam fechados e você acompanhou isso. Como também quando liberaram as construtoras, mas os depósitos de material de construção estavam fechados. Não houve planejamento. O que nós vemos hoje, nos 4 cantos do país, são inúmeras oportunidades para roubos, para fraudes em licitações. E vários líderes políticos estão querendo se afastar desse universo. Estão querendo buscar uma alternativa, estão querendo ir para a luz da razão, fazendo o isolamento seletivo, assim como o prefeito de São José fez. Marca o prefeito da sua cidade, que pode ser uma pessoa do bem, que espera apenas ter um método. E o que São José fez foi trazer um template, foi trazer um método que, se for alimentado com as informações da sua cidade, o prefeito pode verificar o que é possível fazer. O que não pode é esse grau de insanidade e estupidez, sacrificando em praças públicas quem resolve pensar de maneira diferente. Chega de tanta insanidade, chega de tanto rancor, de tanto ódio e estupidez, levando 230 milhões de pessoas à fome, em especial as pessoas aqui da América do Sul. E isso é muito ruim pela falta de gestores competentes com a capacidade de enxergar mais do que o próprio umbigo, do que o próprio interesse político. O que esperamos é sanidade, inteligência, estratégia e, finalmente, ciência. Não apenas no discurso como rancor, mas na prática, da maneira como São José dos Campos fez. Parabéns a São José, parabéns pela coragem do prefeito, que ele disse que não foi coragem não, foi ciência. E a ciência, quando vem fundamentada em coragem, nos dá orgulho por acreditar que existe sim saída para o universo político, mas desde que não seja por homens rancorosos, como eu já disse, estúpidos, que pensem apenas uma maneira de destruir o outro em função do seu próprio projeto. Mas o outro são milhões de brasileiros que estão pagando muito caro. São milhões de empreendedores que estão vendo anos e anos de trabalho falindo, seus negócios sendo encerrados. E a fome se aproximando, dívidas também. E muitos dos que acham que podem ficar em casa, breve perceberão que não poderão, mas que não terão oportunidade para trabalhar. Que esse mundo irracional e inconsequente vai exigir um preço muito grande de todos nós. Um abraço em todos, mais racionalidade e compartilhe com o prefeito da sua cidade, para que ele entre no site da Prefeitura de São José, veja o método que foi adotado, reúna as pessoas de confiança da sua cidade, pessoas inteligentes em várias áreas do saber e que também tragam uma solução e não somente vejam e foquem no problema, mas que possam concentrar a energia na luz, na solução, naquilo que vai nos tirar desse estado de pavor, de medo e de destruição que já se mostrou. E a Organização Mundial de Saúde acaba de declarar que será muito maior do que possamos imaginar.